Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do cursinho pré-ENEM, Podemos Mais Viçosa. Hoje vamos dar continuidade à nossa terceira e última aula do módulo 1, Introdução aos Estudos Históricos, e o tema da nossa aula de hoje é patrimônio. Pausa o vídeo aí um pouquinho, pensa um pouquinho sobre patrimônio, o que é patrimônio para você, o que você entende sobre patrimônio. Bom, patrimônio, ele tem dois tipos de definição, né? Primeiro, aquele acúmulo de riquezas, herança, bens materiais, voltado para os bens materiais, acúmulo de bens materiais, riquezas, patrimônio, herança, nesse sentido, né? Mas o que interessa para nós é o segundo sentido que o patrimônio tem. É o sentido de patrimônio cultural ou patrimônio histórico, cultural, social. Que é o ser, que é o conjunto de bens, manifestações populares, cultos, tradições, materiais e imateriais, que eu vou explicar para vocês o que são. Então, através da memória que a gente estava falando na aula anterior, a gente tem a preservação da identidade nacional, dos costumes, dos valores, da cultura, né, dos símbolos nacionais, da nossa própria história, do conhecimento da nossa própria história, da nossa identidade. Então, esse conjunto de costumes, valores, crenças, mitos, que formam a nossa identidade nacional, né, de um grupo, regional ou mundial também, que conta a própria história do mundo, ela é chamada de patrimônio cultural, ou seja, esse conjunto de todos os bens, manifestações populares, essa forma das pessoas pensarem, agirem no mundo, né? Forma como elas se manifestam, se entendem no mundo, é considerado um patrimônio cultural e pode ser dividido, assim como a memória, né, é dividida de material, de coletivo e individual, assim como as fontes históricas, assim, né, propriamente como as fontes históricas é dividida de material e imaterial, o patrimônio ele pode ser dividido também de forma material e imaterial, certo? É uma forma também, além a memória também é uma forma da gente reconhecer a nossa ancestralidade, nosso passado, que é trazido através do patrimônio, né, que é perpetuado através do patrimônio, da preservação do nosso patrimônio cultural. Traz aí sua importância histórica para a nossa sociedade, na medida que traz uma perpetuação dos costumes, né, uma responsabilidade. Bom, patrimônio seria o suporte da memória, uma forma de lembrar, uma forma de ajudar a lembrar, a trazer uma lembrança, uma recordação. Então, por isso, é considerado um suporte. É a capacidade de você pegar algo, talvez pegar seu celular, pegar um objeto e, através dele, lembrar. A gente não estava falando que existe fontes materiais, fontes históricas materiais, objetos, cumbucas, vasos, obras de artes, né? Tudo que é produzido por ser humano, um objeto material, às vezes, se você pegar algo e lembrar uma recordação, algo mais simbólico, uma festa, uma dança, você vai lá lembrar de algo da sua região, da sua história, do seu costume. Então, através disso, desses fontes históricas, desses objetos produzidos por seres humanos, essa cultura produzida por ser humano, a gente vai ter uma lembrança, uma memória de algo. Logo, patrimônio, que é todo esse conjunto de objetos, materiais, imateriais, essa, esse conhecimento, né, essa produção imaterial, festa, dança, comidas, a gente vai ter, que é o patrimônio, a gente vai ter um suporte de memória, ou seja, é uma forma de ajudar a lembrar. Patrimônio é uma forma de ajudar a lembrar algo. Bom, ele surge ali na Revolução Francesa,
como algo mais como uma f que é um período de conflito, de revolta da população mais pobre da França, né, que estava passando fome, que estava passando sede, que estava sendo cobrada impostos, né, que não estava conseguindo. França ali num período muito pobre, então ela surge como uma e estava tendo muito conflito, muita perda, então ela surge uma forma do de uma forma muito institucional de preservar a história, o bem público de um Estado, de um bem particular e público de um Estado, de um povo, de uma nação, de um Estado nacional. O patrimônio ele vai surgir como diz respeito aos valores e à relação da sociedade que estabelece seu passado. Ou seja, o patrimônio é uma forma de relembrar seu passado, né, seja ele material, que vai ser através de monumentos, estátuas, obras de artes, algo palpável, pegável, né, ou seja, de forma imaterial, a perpetuação de uma tradição religiosa, de uma festa, de um de uma dança, de uma comida típica que é feita de uma maneira, preservada de uma maneira, ele vai estabelecer uma relação com o seu passado, com o passado, e por isso ele é importante. Ele vai fazer com que haja uma relação entre o passado e o presente atual nosso, entre o povo, o modo de viver e de agir no passado e o presente. Ou seja, vai servir para trazer uma lembrança e contar uma história, seja a sua própria história, a sua história individual, ou seja, a história da nação, da sua nação, do seu país. Estava muito ligado à questão identitária e nacional, né, institucional também, como, por exemplo, os símbolos nacionais, os heróis nacionais que a gente cria, Tiradentes na República, o Quilombo dos Palmares, né, como resistência a aos escravizados afro-brasileiros, né, que foram. Por exemplo, a Marielle Franco, que a gente teve ontem, símbolo de resistência também. A gente teve ontem a prisão dos mandantes pelo assassinato dela, se tornou aí para nós, na atualidade, um símbolo de resistência, né? Símbolo de resistência. Nós temos outros símbolos nacionais, podem no momento ser ou não, dependendo da sociedade, se tornar ou não símbolos nacionais. Vou dar exemplo do Borba Gato, que é um bandeirante. Bandeirantes são homens que apresavam índios, capturavam índios para escravizá-los, e também população negra, né? Alguns escravizados negros, num determinado contexto social, num determinado momento, uma sociedade viu ele como símbolo nacional, criou estátuas para referenciar eles, trazer para homenagear ele, o Borba Gato. Só que vocês pesquisem aí na internet, Borba Gato teve um determinado momento, pouco tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu acho, que houve a depredação do monumento do Borba Gato, porque a sociedade, 3, 4 anos atrás, já não viam ele como um símbolo nacional, um símbolo identitário para essa sociedade. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, um símbolo nacional colocado lá atrás não serve para a sociedade atual como símbolo nacional. Pode haver o fim. Só que, tipo assim, essa sociedade 3, 4 anos atrás, que destruiu o símbolo do Babagato, não via ele como mais símbolo nacional. Só que o ideal é fazer, gente, criar um museu para preservar esse monumento. Porque, por mais que ele não represente a gente hoje em dia, ele representou a sociedade no passado. Então, ele é importante para entender aquela sociedade do passado, de que viveu naquele passado. Sabe? Destruir é uma forma, não vai preservar esse passado, né? Não vai trazer para as futuras gerações
um conhecimento sobre o passado. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, mesmo que a gente não concorde, não valorize, não seja uma forma de homenagear, né, não se identifique com aquele símbolo nacional do passado, a gente não dá o direito, a gente não pode se dar o direito de destruir o símbolo nacional do passado, porque senão a gente não vai preservar, não tem no futuro uma preservação do que ocorreu no passado, certo? Compreender o passado, certo? Então aí a gente tem alguns lugares de memórias materiais, ou seja, alguns lugares para trazer a nossa memória, a nossa cultura, que serve para trazer a cultura. São os museus, onde temos as fontes históricas, materiais, né, as obras de arte, as pinturas, tudo. Os arquivos históricos, onde a gente guarda os documentos, os livros e demais, qualquer documento escrito. Centros culturais, a gente quando fala em memória, em produção do conhecimento, fontes históricas, a gente também fala do presente, né? Alguns artistas, né, hoje em dia apresentam seu trabalho em centros culturais e podem ser trabalhados também, podem ser utilizados a biblioteca, os monumentos, bandeiras, são muitos são muito utilizados como lugares de memória. Às vezes até uma plaquinha de uma rua sua, com o nome de alguma personalidade. Aqui em Viçosa a gente tem muito. Avenida Castelo Branco, né? Temos ruas, muitas ruas com nomes de pessoas importantes, muitas ruas com pessoas, presidentes da ditadura militar. É comum a gente ver, né? Nessa sociedade, nesse momento. Então, ela nos remete a alguma memória. A rua, tipo assim, nós temos a rua Marielle Franco, não temos? Então ela traz a memória da Marielle, da luta, da resistência. É, as igrejas por si só, elas trazem um modo de fazer uma cultura barroca, gótica, neogótica. Então, o modo de uma sociedade construir uma igreja, produzir uma igreja, uma cultura, um modo de fazer de uma determinada sociedade. O sítio arqueológico, entre nós temos as pinturas rupestres, né, naquele momento. Então, isso tudo nos leva às fontes históricas, materiais, né? Nesse caso, materiais são também uma forma de são também patrimônios, né, históricos, culturais da nossa sociedade. Aí as fontes históricas individuais, que as memórias, lugares de memórias imateriais, né, que são as fontes históricas imateriais, né? Ou seja, a arte, qualquer tipo de arte que não for passada de geração para geração, ela pode se perder. Então, por isso que ela é imaterial. A dança, se não tiver alguém que passe, que pratique, que continue essa tradição, a festa típica, aí a gente fala muito também carnaval, o carnaval e as tradições religiosas que eu botei ali também, principalmente nessas cidadezinhas pequenas, né? Que às vezes a gente olha para elas, tem poucas pessoas mais velhas geralmente que fazem, a gente não vê a presença de muitos jovens. Essas tradições religiosas, essas memórias individuais, esses patrimônios culturais e materiais, eles podem se perder algum dia se não forem registrados, tirado fotos, gravado vídeo, feito um trabalho histórico sobre eles, né? Porque só os mais velhos estão praticando, estão fazendo ainda. Vai chegar um dia que os mais velhos não vão poder mais fazer, né? Então, a festa típica, uma festa junina, uma festa de boiadeiro, qualquer festa mais típica de uma região ali que a gente conhece aqui em Minas, a gente conhece uma festa típica mais festa junina, não é mesmo? A música por si só, uma tradição,
E aqui a gente traz a questão da comida que eu falei com vocês no início da primeira aula, né, que a comida é uma fonte de histórica imaterial. Apesar de vocês poderem pegar, eu dei exemplo da coxinha e do brigadeiro, falei um pouquinho também do queijo. Que acontece? A princípio, vocês podem pensar que ele é material, porque pode pegar, pode comer, pode provar, mas ele se torna imaterial, porque geralmente esses produtos ele tem um modo artesanal de ser feito, ou seja, modo ma manual de só de uma cultura, de uma região fazer esse produto, igual o queijo canastra, o exemplo do queijo canastra, é feito numa região de um determinado modo, de uma determinada maneira, e se não for preservado de geração para geração, para gerações futuras, pode se perder, né. Às vezes não é questão de se tornar um produto industrializado, feito por uma indústria, uma rede muito grande. A gente está falando de manufaturas feito manualmente, né. Às vezes um objeto, um chapéu, uma comida, uma farinha de mandioca, a gente costuma se você vê Globo Repórter, por exemplo, a gente vê Globo Repórter, Globo Rural, principalmente, pesquisem alguma reportagem do Globo Rural, geralmente passa, eles indo em alguns lugares, algumas regiões que as pessoas fazem algo de maneira artesanal, manual, né, cada peça é uma peça, é diferente da outra, tem um modo de fazer, então, essas coisas, elas são imateriais, porque podem chegar a acabar algum dia, se não forem preservadas, se não forem valorizadas. Então ele tem tríplice função, né. São lugares materiais onde essa memória se ancora e pode ser apreendida pelo sentido. É um lugar que tem uma função de trazer uma memória coletiva, um símbolo nacional, um herói nacional, um símbolo nacional. E eu trouxe essa frase aqui: "São os lugares de memória são, antes de mais nada, restos". E de fato, gente, os lugares de memória são são restos de uma sociedade que já passou. Por isso que eu estava falando que é preciso, mesmo que uma estátua, um monumento não nos represente na atualidade, na sociedade atual, é necessário que haja uma preservação dele, haja um museu, um centro histórico para preservar esse monumento, porque ele é resto de uma sociedade passada, de uma sociedade que não existe mais, de uma sociedade que já viveu, já passou, que pensou de algum modo, que pensou de alguma maneira, que teve um motivo para valorizar de alguma forma, que assim pensava, certo? Por isso a gente tem que valorizar. Trouxe aqui para vocês, qualquer dúvida, a gente vai finalizando aqui essas últimas aulas. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Eu vou fazer o seguinte: ao longo da semana, vocês me perguntem, que eu vou trazer algum dia aí, talvez gravar uma videoaula respondendo dúvida. Eu acho mais fácil para trazer para vocês, tá? Acho que fica melhor, acho que vocês conseguem, se vocês mandarem mensagem, ou também talvez usar o próprio Drive e eu botar assim dúvidas, fazer uma dúvida, vocês só botem uma pergunta lá e eu vou ver. Às vezes, para não ficar mandando mensagem, se vocês tiverem uma condição de acessar o Drive, como vai acessar para assistir a aula, para ver os slides, eu vou colocar uma folhinha, abrir um docs, um documentos ali, e todo mundo coloca a sua dúvida e eu vou ou eu respondo escrito, ou eu gravo um vídeo aqui também para trazer para vocês. Então a gente finalizou o módulo 1, Introdução aos Estudos Históricos. As referências estão aí no final da aula. Qualquer coisa também, pesquisem na internet, vejam outros videoaulas, que eu acredito também que outros videoaulas vão auxiliar vocês nesse entendimento, mas não fiquem muito presos também, não gastem muito tempo, né? Demais. Não fiquem querendo saber detalhes, como eu sempre digo.
não fiquem querendo saber detalhes muito específicos, trabalhem mais a reflexão, uma reflexão crítica, né, do conteúdo. Muito obrigado. Ai, oi, tô, tá aqui?